aí eu fui atrás dos atores dessa história, deputada Iracema, afinal, aliás, a senhora a Poliana desistiu traz ou a não? manchete e tem um duelo. Ela contra quem? Tem o duelo. É a deputada Iracema versus... Olha aí, Farol. A deputada Iracema Portela versus fake news. Essa... é uma luta em glória, hein? Lembrando que a deputada Iracema Portela é da base do presidente Jair Bolsonaro. Ainda então assim, é venenoso o Farol. Ainda assim luta contra as fake news. Mas ainda assim luta contra as fake news. E olha só o que a deputada mandou de mensagem sobre essa notícia de eventual desistência dela do governo. Olha o que ela falou aí, Farol. Lê aí, Farol. Fake news. Essa informação não tem o menor fundamento. Semana passada tive agenda no interior. Nesse final de semana não tive agenda porque resolvi ficar com a família. Quem conhece meu trabalho sabe que eu faço isso independente de ser período eleitoral ou não. No início de novembro iremos para o sul do estado. Então não existe isso de desistência. Continuamos com o nosso projeto de visitar os municípios, sentir a receptividade das pessoas, a mim e ao doutor Silvio. A definição do nome virá no final do ano ou início de 2022. Como sempre, deixamos bem claro, Iracema Portela. Esse comentário nas redes sociais surgiu poucos dias depois da divulgação de uma pesquisa de intenção de votos, em que o ex-prefeito Silvio Mendes aparece aí num confronto com Rafael melhor do que Iracema, né? Os nomes estão sendo testados e o progressista sempre repetiu que o critério será o das pesquisas eleitorais. E aí casou com o fato de a deputada não ter tido a agenda no fim de semana, como ela vinha fazendo nas últimas semanas, visitando 10, 12 municípios. Eu também falei com o presidente do estadual do Progressistas, o deputado Júlio Arcoverde, que se referiu a essa publicação, a esse post, como uma verdadeira sacanagem, né? Abre aspas, sacanagem, fecha aspas, mas porque ele disse que as pessoas continuam se utilizando das redes sociais para disseminar notícias falsas, notícias inverídicas, e aí com o objetivo claro, não é, de movimentar esse cenário político, que sabe-se lá favorecer de um lado ou de outro. Agora, o fato é que, para a deputada, pesa, de fato, essa questão do resultado quantitativo das pesquisas. Silvio Mendes ainda aparece melhor do que Iracema nos levantamentos até agora realizados. Eu vou fazer Ela uma tem até o fim do ano para correr, Vem cá, eu vou fazer uma pergunta bem aqui, o Amadeu é chato mesmo. Vocês têm alguma... Vamos lá, é dezembro, eu vou botar mais para frente. Vou botar aqui janeiro. Pode ser janeiro? Fevereiro? Janeiro, acho que março, que é a véspera da desincompatibilização. Março, tá bom? Tá bom para vocês, março? Tá bom? Tá bom. Tá bom. Eu não sei para quem, mas tá bom. A minha pergunta que eu vou fazer. Alguém aqui acha que a deputada Iracema vai passar o Silvio até março nas pesquisas? É muito difícil. Quem aqui aposta nisso? Ninguém. Você quer falar, doutor? Quero sim. Ela passa? Passa não. Então, pronto, era isso. Concordamos que ela não vai... Ora, se a gente está concordando aqui que o nome do Silvio, que tem um recall, uma lembrança gigante, porque ele foi prefeito 2 vezes, candidato a governador, candidato a vice e tal. Se a gente está aqui concordando, e como a base principal do maior colégio é Teresina, não há condições de a deputada superá-lo nessas pesquisas preliminares de intenção de voto, correto? Até mesmo porque Teresina é o maior colégio eleitoral. Isso que é quem puxa é Teresina. Então, essa definição, aliás, eu vou pedir para você, Sávia Barreto, porque a Sávia ouviu hoje o vereador Edson Melo, que é um tucano de primeiro time, primeira hora e tal. E ele falou sobre essa questão aí de definir o nome, Sávia Barreto. Do time, né? Do tempo de indicar o nome para o confronto com o governo. Relembrou a eleição municipal, avalia que foi um erro ter demorado tanto para lançar o candidato, no caso Kleber Montezuma, e traz alguns fatos interessantes aí, Amadeu. Veja o que ele diz, o vereador
Edson Mello. O senador Ciro passou para o PSDB é que será candidato à cabeça de chapa, no caso governador do estado, quem tiver melhor em pesquisas. Atualmente o doutor Silvio está bem nas pesquisas. Então a gente vê com naturalidade, o próprio doutor Silvio tem nos colocado que não tem nenhuma ansiedade, mas é importante, já se decidiu que até o final do ano, até dezembro, deve acontecer aí a escolha da chapa para que não se perca tempo. Fazer como na eleição municipal em que o PSDB lançou uma candidatura pós-pandemia e teve praticamente só 3 meses de campanha. E a questão do Senado, você acredita que, por exemplo, Robert Rios no Senado, nessa chapa da oposição, funciona? Na semana passada, o deputado Marder Menezes disse que achava isso sem fundamento. Não, a gente não está dando palpite com relação a essa vaga de Senado, até porque o PSDB, vindo a ter o cabeça de chapa, jamais deve fazer exigência quanto à vaga de senador. Então, isso aí fica a critério do senador Ciro e nós vamos acompanhar, porque o importante dessa chapa é que parta unida para a eleição. Completa, Sara. Isso reforça a informação que o Ari trouxe aqui na semana passada de que há uma orientação para se evitar no PSDB, no Progressistas, críticas à gestão do doutor Pessoa. E a respeito da demora, a gente fazendo uma avaliação da eleição de 2020, tem 2 teorias, né, Amadeu, de maneira bem rápida. Os que dizem que não, doutor Pessoa ia ganhar, independente do cenário, que era uma eleição de mudança, um sentimento de mudança no eleitorado, e outros que dizem que não, que houveram erros estratégicos, um deles a definição do candidato e o tempo dessa definição, que terminaram proporcionando, permitindo que o doutor Pessoa tivesse aí uma liderança em conteste durante toda a eleição de 2020. Acho que, então, de fato, a definição deve ficar para dezembro, mas eu ouvi de outras fontes que o senador Ciro já teria falado que poderia escolher apenas em janeiro, definir apenas em janeiro. E a gente sabe que na base o nome já está definido, que é Rafael Fonteles. Então tem uma diferença de estratégia aí. Ananias, isso aí é uma boa tática, uma boa estratégia? Amadeu, a estratégia melhor é definir o quanto antes. A oposição sabe disso. A questão é que, quando se coloca Silvio Mendes para ir ao interior do estado, quando ele vai se reunir, conversar com os prefeitos, está se medindo a temperatura para outro fator que é muito importante. Esta relação de Silvio Mendes com os prefeitos do Progressistas. Ela vai dar liga, ela vai funcionar, porque com a saída do governo, a expectativa da oposição é que os prefeitos não saiam, que o Progressistas consiga ter essa base no interior do estado, que é a grande força do partido. Então, esta relação de Silvio Mendes com as lideranças do interior, como é que vai ser? Não é só a pesquisa. Isso também é um peso importante, é um peso grande e está sendo medido pelo ministro Ciro Nogueira. Eu acho, eu vou aqui com o Ananias, porque se fosse a pesquisa, só pesquisa já tinham definido. Sim. Pelas razões que vocês Sim. mesmos aqui já falaram, que não tem como a deputada passar o Silvio na intenção quantitativa de votos. Por que que não define, Farol? É por causa disso? Esperando essa liga do Silvio com os prefeitos? Esperando essa liga do Silvio com os prefeitos. E também tem um fator, Amadeu. Qual? A gente já trouxe essa discussão e eu vou retomar ela agora. É a pesquisa, vírgula. Os progressistas já estão dizendo que, além da pesquisa, é preciso levar em consideração outros fatores, é preciso levar em consideração esse apoio forte no interior. E eu vou mais longe. Eu acho que a palavra final dada pelo ministro Ciro é quem ele acha que é mais confiável para, em caso de vitória, ser alguém aliado até o final do mandato, não ter uma surpresa após a pessoa ser eleita. Então, eu acho que esse teste para o ex-prefeito Silvio Mendes era um teste de confiabilidade também. Efraim, completa aí, Efraim. Olha, na verdade, toda semana, o doutor Ciro Nogueira faz uma gravação e coloca nas redes sociais e envia para os jornalistas dele analisando a política piauiense.
e criticando ele pessoalmente, o governador Wellington Dias, e às vezes o próprio secretário de Rafael. Sim. Quem faz melhor isso é ele, mais ninguém. Então, ou ele é o candidato e os outros são apenas espelho dele, sombra dele. Ou ele assume de verdade, ou ele não vai ganhar. O Efrem está dizendo que no fim o Ciro pode entender, tentei com o outro, não deu certo, entro eu. É a visão do Efrem. Agora, o deputado Bessá, segundo o Efrem, e é a manchete aí do doutorzinho, o que o Bessá disse, Efrem? Ele disse que o nome da Margarete deve ser colocado sim como alternativa para disputar o governo do Estado. Quer dizer, fica um vai e vem, né? Um entra e sai. Olha o que disse o deputado. Por que você está defendendo o nome da doutora Margarete? Não, é porque eu fui perguntado o que é que eu achava do nome dela, se ela poderia ser uma opção. Eu falei, eu acho que todo político, todo filiado, ele é uma opção. Qualquer nome é uma opção. Então, assim, o que vai ditar o nome, né, a certeza que irá representar o grupo da oposição, aquele nome que esteja melhor situado nas pesquisas. Então, Iracema, por essas... Por que o deputado disse isso, hein, Ari? O deputado disse isso porque há um sentimento no Progressistas, volto a repetir, de que o senador deveria escolher alguém em quem ele possa confiar 100%, ou seja, Iracema ou Margarete. Esse teste, essa liga... O que eu não estou achando aí, Ari, nas suas palavras... Vem cá, e o Ciro não confia 100% no Silvio, não? Não, ele está confiando agora nessa reta final, mas o teste a qual você perguntou por que o Silvio ainda não havia sido anunciado, o Ananias citou muito sabiamente, liga com os prefeitos. E eu acrescento, não é só isso, não é só liga com os prefeitos. Ele precisava fazer esse teste de confiabilidade, levar o Silvio para o interior e testar se realmente ele é alguém em que se pode confiar uma vez que ele seja eleito. Então, a Margarete e a Iracema são considerados progressistas raiz, aquele que ele, de fato, pode confiar. O Silvio ainda havia um olhar de estranhamento em relação a ele. Mas a minha avaliação é de que hoje isso foi superado. A história da Liga dos Prefeitos tem a ver com a confiança ali. Sim, exatamente. Claro. Um prefeito no interior olhar para o Silvio olhar para o prefeito, e ali se criar uma relação de confiança. Nós sabemos que, por enquanto, ainda não tem. O ex-prefeito ainda não está interiorizado, digamos assim. E Silvio sai com algumas declarações de que, não, como governador, quem vai mandar sou eu. Ou seja, isso termina criando estremecimento dessa relação que está sendo construída ainda. E aconteceu em Teresina, né? Essa questão da confiança foi justamente um dos pontos que atrapalhou a questão de Silvio não ter sido o candidato de Firmino. E sem querer puxar a brasa assim para a nossa sardinha, mas quando o doutor Silvio deu aquela entrevista aqui na Banca de Sapateiro, ele disse... O ministro me convidou, como o Firmino não está mais entre nós, eu acho que eu tenho sim, eu vi uma janela de oportunidade, mas eu que mando. Governador serei eu, pulso firme, pulso forte é meu. Então, como o Ananias relembrou, sempre que ele diz isso, os progressistas se alvoroçam.